Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus seja na vida de todos vocês. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas como eu sempre faço esse pedido, reforço mais uma vez, não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de compartilhar com as suas redes sociais, com os seus contatos e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Com isso você vai nos ajudar a semear muito mais a palavra de Deus. O meu interesse é que esta palavra alcance as fronteiras do nosso país. E eu preciso que você me ajude dessa forma, tá bom? Nós vamos agora a uma breve vinheta, logo em seguida nós vamos dar início a mais uma mensagem. Aguarda aí só um minutinho. Muito bem, obrigado por você me esperar até aqui. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 20. Livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 9, a partir do verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, filho de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, e andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o seu filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja por servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Queridos, nós vamos falar de um tema aí bem conhecido, né? Porque isso aí já vi muitas ministrações da palavra de Deus envolvendo essa situação que passou na vida de Noé. Isso aí aconteceu depois do dilúvio. Depois que o dilúvio acabou, 40 dias de chuva, demorou ainda alguns dias, num total de 110, que foram 150 dias que o povo ficou dentro da arca, desde que o dilúvio começou, até que chegou o momento que eles puderam descer da arca. Depois que Noé e a sua família se estabeleceram, ia começar uma nova história, um novo tempo, Noé plantou uma vinha. E daquela vinha, quando nasceram os frutos, ele preparou aquele suco de uva que acabou fermentando, e aquilo ali ele acabou bebendo e se embriagou. Tirou sua roupa, ficou nu dentro da sua tenda. Só que um dos seus filhos, Cã, foi lá e viu aquilo. Ao invés dele proteger a nudez do seu pai, não, ele expôs. Aí ele chegou lá e foi chamar seus irmãos, naturalmente, num certo deboche, tirando sarro. Os seus irmãos, por sua vez, não fizeram aquilo. Seus irmãos pegaram uma capa, colocaram no ombro, foram de costas até seu pai, cobriram a sua nudez, e logo depois que passado aquele fogo, aquele pileque que ele tomou, ele veio com essa palavra. De alguma forma ele amaldiçoou seu filho Cã, para que seu filho Cã fosse servo dos demais. A nossa história, a nossa mensagem de hoje não tem a ver com a história do que aconteceu, porque se a gente for ler a história, a gente vai ver que realmente aquilo que Noé havia profetizado na vida dos seus filhos aconteceu. Mas nós vamos falar sobre um assunto diferente, vamos falar sobre confiança. Onde depositar a nossa confiança? Nós lemos no texto que após se embriagar de vinho, aconteceu tudo aquilo, que Noé ficou exposto na sua nudez, e o seu filho, em vez de ajudar que aquilo fosse protegido, simplesmente ele resolveu abrir mais ainda a situação, né? Então vamos falar um pouquinho sobre nós. Nós muitas vezes também agimos assim.
nós agimos dessa forma. Primeiramente, tomamos decisões precipitadas, sem antes consultar ao Senhor e as pessoas a quem Ele levanta para estar ao nosso lado. Isso chama-se falta de confiança. No caso, falando da bebedeira de Noé, o que aconteceu? Noé se embriagou. O seu filho, ao invés de ser uma pessoa de confiança que poderia ajudá-lo a esconder a sua nudez, simplesmente a expôs. E isso acontece muitas vezes na nossa vida nos dias de hoje. Nós expomos a nossa nudez às pessoas erradas. E isso muitas vezes acontece. Outra coisa é, nos embriagamos com as propostas que despertam a nossa vaidade e nos despimos muitas vezes para aqueles que não podem nos ajudar. É um excesso de confiança que muitas vezes nós temos. Nos expomos às pessoas erradas e essa exposição às pessoas erradas vai nos trazer prejuízo, e isso por causa do excesso de confiança. E também precisamos confiar no Senhor acima de qualquer coisa e colocar as nossas necessidades diante dele. Isso sim é uma verdadeira confiança. Nós precisamos entender isso. Se lá naqueles dias Noé não tivesse feito como fez, não tivesse se embriagado, não tivesse, feito da maneira que ele fez, da maneira errada, ele não seria sido exposto. E nós, nos dias de hoje, quando nós também entendemos isso e não permitimos que as nossas escolhas nos exponham, é muito melhor para você poder fazer as coisas. Veja que Cã, um dos filhos de Noé, ele não respeitou aquele momento vexatório do seu pai e saiu a contar aos outros irmãos o ocorrido, porque só haviam eles naquele tempo, tá? Mas hoje nós temos muita gente à nossa volta e às vezes nós escolhemos as pessoas erradas com quem nós vamos compartilhar as nossas necessidades, com quem vamos compartilhar os nossos sonhos. E olha aí o perigo, quando compartilhamos os sonhos com as pessoas erradas, é muito difícil, é perigoso a gente compartilhar os sonhos e essas pessoas frustrarem os nossos sonhos. É muito perigoso a gente compartilhar as nossas necessidades, os nossos segredos, vamos dizer assim, os segredos do nosso coração com pessoas que talvez essas pessoas vão espalhar aquilo e vão te colocar numa posição de ridículo. Eu já vi situação de irmãos que chegou para mim, um irmão um dia chegou para mim e falou: eu nunca mais compartilho nada com tal pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa, ela simplesmente ouviu desse irmão uma situação que era um pouco constrangedora, ele pediu segredo e o que aquela pessoa fez? O expôs a outras pessoas. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para quem nós trazemos, para quem nós revelamos os nossos sonhos, para quem nós revelamos as nossas frustrações, os nossos segredos do coração. Então é muito perigoso. No caso, Cã, ele expôs a nudez do seu pai. Os outros, por sua vez, não tiveram a mesma postura. Então nós precisamos ter pessoas assim, como foram esses dois irmãos de Cã, que não expuseram a nudez do seu pai. Nós precisamos de pessoas que vai ouvir algo de nós e essas pessoas vão guardar para si, vão nos ajudar através de outra forma, não na forma de tentar levar aquilo que nós compartilhamos para outras pessoas que não deveriam estar envolvidas no meio. Então é muito complicado isso aí. Hoje nós vemos pessoas passando por humilhação porque em algum momento se despiu para alguém que não era confiável. Pensa comigo, hoje nós temos um veículo de comunicação que é muito poderoso, chama-se internet. E na internet existem redes sociais que nós conhecemos por Facebook, Twitter, que é o X hoje, Instagram, entre outras mais. Eu estou falando aquelas mais vamos dizer assim, que se movimentam mais. Temos aí o WhatsApp, são redes sociais que, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos expor a nossa vida. Eu vejo muito disso, às vezes eu estou olhando, porque eu tenho a minha página do Facebook, então de vez em quando eu estou dando uma olhada ali, e eu passo por páginas de pessoas que fazem parte dos meus grupos de sociais, e eu vejo pessoas expondo viagens, colocando ali as coisas. Quando as pessoas fazem isso, ela está expondo a sua vida,
Pessoas vão comer alguma coisa, ela bate uma foto e põe na rede social. Eu não estou dizendo que está errado, mas cada um tem que saber o que faz. Nós não podemos estar expondo a nossa intimidade, expondo a nossa vida a esse ponto, expor, porque tem muitas pessoas que estão nas nossas páginas sociais ali, que elas vão ver aquilo e vão simplesmente se alegrar com você, e tem pessoas que talvez não vão ter a mesma alegria, e talvez são pessoas que vão expor você num momento que pode ridicularizar a tua vida. Então temos que tomar um cuidado. Eu ponho nas redes sociais isso que eu estou fazendo aqui, ministrando a palavra de Deus, e pode ter certeza que muita gente assiste e é capaz ainda de colocar uma crítica. Ela não entende o que a gente fala e às vezes nem sabe do que nós estamos falando e vem pôr uma crítica. Então, eu de uns anos para cá, eu parei de expor coisas minhas particulares. Hoje, muito pouco eu ponho de fotos, de algumas coisas nas redes sociais. Chega no nosso final de ano, a gente coloca algumas fotos aí do nosso retiro de casais. Para quê? Para que outros irmãos que fazem parte aqui da nossa igreja se incentivem de ir, conheçam o lugar, vejam que é um lugar bonito, é um tempo bom. Mas até isso já me pediram para não estar colocando muito. Por quê? Porque a gente expõe a nossa intimidade. E tem pessoas que não vão entender aquilo. É mais fácil a gente compartilhar no particular. Então que a gente tem que tomar esse cuidado. Outra coisa também, assuntos pessoais e familiares, nós não temos que estar expondo para as pessoas, temos que saber para quem nós expomos isso, porque quando nós expomos para as pessoas erradas, nós colocamos a nossa vida em xeque. Pessoas que talvez vão usar aquilo ali para fazer alguns tipos de comentários, levar para outras redes sociais que talvez você não faça parte, mas vai expor a tua vida. Você quer ver uma coisa que eu tomei essa direção de fazer? Eu faço parte de um grande ministério, todos que me conhecem sabem. Eu sou pastor desse ministério. O ministério, ele tem as suas preferências, as suas, vamos dizer, não é preferência, deixa eu ver se eu encontro a palavra, ele tem a sua, vamos dizer assim, a sua direção política. Nós temos irmãos que se candidatam a concorrer a eleições públicas. Se eu tiver numa roda de amigos, pastores até, estou ali num momento especial ali, tomando um café, batendo um papo, pastores de outros ministérios que de vez em quando eu encontro aí para um bate-papo, para tomar um café. Se aparecer uma pessoa que se diz candidata a alguma coisa e querer tirar uma foto com a gente, eu sou bem claro, eu não saio dessas fotos. Por quê? Porque aquela pessoa pode pegar aquela foto e expor a minha vida, dizendo, olha, eu estou sendo apoiado aqui pelo pastor fulano de tal, do ministério tal, e isso não é verdade. Tanto que agora, no final do ano passado, eu estava num café com alguns pastores, numa padaria aqui na nossa cidade, e trouxeram lá um cara que era candidato a prefeito, e na hora que veio aquele monte de gente junto, eu já me incomodei com aquilo. Na hora que quiseram tirar uma foto, eu levantei da mesa, o pessoal falou, mas não vai tirar? Eu falei, não, por favor, tire de quem quiser, eu não quero. Porque eu não me exponho nessas coisas. Porque essa pessoa pode querer usar a minha foto. Olha, esses pastores com quem nós tomamos um café aqui são nossos apoiadores, mas eu não estou apoiando ninguém. E aí isso vai cair em algum lugar que vai expor a minha vida. Eu não quero isso. Então eu já tenho esse cuidado. E eu peço para os irmãos aqui que estão me ouvindo, tenha cuidado com a sua vida pessoal. Não exponha a sua vida pessoal para qualquer um. Não exponha a sua vida pessoal nas redes sociais. Coloque nas redes sociais apenas que são coisas corriqueiras. De repente uma foto ali, até mesmo dentro da tua igreja, que pode até trazer ali uma certa vontade da pessoa vir querer conhecer. Até aí tudo bem, mas não exponha a sua vida pública, não exponha a sua vida social, não exponha a sua vida familiar em qualquer lugar. É muito perigoso isso tudo aí. Outra coisa importante, assuntos financeiros. Cuidado com as questões financeiras que a gente expõe. De repente a pessoa recebeu uma bênção e a pessoa vai e expõe a vida dela. Olha, recebi aqui uma bênção, ganhei um carro, ou pude comprar um carro melhor, tal. Isso aí expõe a vida da pessoa e você não sabe quem são as pessoas que vão ver. Temos que tomar um cuidado extremo. Assuntos que nós ouvimos de outras pessoas com pedido de segredo, cuidado. Teve uma vez, eu estava trabalhando numa empresa lá de Guarujá, no Yacht Clube de Santos. Foi o último trabalho meu antes de eu me aposentar. E quando foi um dia, entraram lá no iate, entraram alguns carros de polícia
para buscar alguns prestadores de serviço, que não eram funcionários do iate, mas eles eram prestadores de serviços de algumas pessoas que têm barcos que são deixados lá. O que aconteceu? Aquelas pessoas foram levadas para prestar depoimento por causa de uma morte que teve lá no Morrinhos 4, de uma mulher que foi morta brutalmente porque usaram ela, dizendo que essa mulher ela fazia feitiçaria com criança. Eu sei que foi um negócio louco, um negócio doido. Isso aí foi exposto, isso aí eu estou falando aqui porque isso foi exposto na mídia, foi exposto nas redes sociais. Por quê? Porque alguém viu uma postagem que estava na internet e achou que aquela mulher que morava lá era aquela que tinham postado, e as pessoas resolveram fazer uma divulgação em massa. Quando viram a mulher, virou uma loucura. A mulher era uma mulher que tinha problemas de depressão, ela não falava com ninguém. Conclusão, causou-se a morte de uma pessoa por causa de uma postagem nas redes sociais que não deveria ser colocada. Às vezes eu recebo na minha rede social alguma coisa dizendo assim, mostrando foto de pessoas, dizendo, cuidado, se essas pessoas baterem na sua porta, dizendo que são da empresa tal, querendo verificar alguma coisa, cuidado, eles estão assaltando na região. Eu vi aquilo ali, eu falei, não, isso é loucura. Conversei com a pessoa que me mandou, falei, aonde você? Fulano me mandou. Falei, você perguntou para ele de onde era? Eu não sei. Eu falei, tu vem mandar para mim um negócio desse? Não manda para ninguém não, primeiro tem que santificar, e mesmo que se for para fazer isso, é melhor passar para a polícia. Vai ficar passando para as pessoas, a não ser que você tenha certeza, porque as pessoas fazem essa maluquice. Isso aí expõe as pessoas e acaba causando problemas como esse que aconteceu lá na cidade do Guarujá há uns 8 ou 10 anos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás. Então são situações muito difíceis. Por tudo isso, querido, nós precisamos ter alguns motivos pelo qual nós devemos depositar nossa confiança somente em Deus. Primeiro, Jeremias 17, do 5 ao 9, que fala, maldito o homem que confia no homem e não deposita a sua confiança no Senhor. E lá no versículo, se não me engano, no versículo 7 fala, bendito o homem que confia no Senhor. Então a gente, quando confiamos em nossa força, nós temos a probabilidade de sucumbir. Se você tiver a Bíblia na mão, leia esse versículo inteiro aqui, esse capítulo que eu falei, 17 do 5 ao 9, você vai compreender o que eu estou falando. Eu não vou ler para não ficar muito extenso a mensagem, mas ele fala sobre maldito o homem que confia no homem, e depois no verso 7 ele fala bendito o homem que confia no Senhor. Nós temos que entregar nossa vida nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. 2 Samuel 22, 31 diz, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Quando nos refugiarmos, temos que nos refugiar no Senhor, porque lá nós somos protegidos. Lá nós somos protegidos. Então refugie-se no Senhor, no Deus Criador dos céus e a terra. Nós temos também no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Ele age em nosso favor. Então não adianta nós ficarmos com confiança na vida do homem. Temos sim pessoas de confiança, temos que ter, mas nós não podemos confiar toda a nossa vida numa rede social, no meio da sociedade, para que todo mundo saiba do que nós estamos vivendo, expondo os nossos sonhos, expondo as nossas necessidades. Não há necessidade disso. Não faça isso, que isso é perigoso, é muito perigoso. Isaías 26:3 diz o seguinte, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, queridos, quem nele confia terá perfeita paz. Não precisa confiar em homens, confie no Senhor. E Salmo 20, verso 7, uns confiam em carros e outros em cavalos. Muitos confiam em coisas, mas aqueles que confiam no Senhor não terão do que temer. Essa é a mensagem para nós, sabe? É muito difícil. Se as pessoas não confiarem no Senhor, elas vão ter problemas. E depois no Salmo 125, no verso 1 diz assim, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, somos inabaláveis quando confiamos no Senhor. E quem confiou no Senhor teve a sua recompensa. Tem isso também. Quem confiou no Senhor teve a sua recompensa. Abraão se tornou o pai de uma grande nação. Isso é bíblico, está lá na palavra de Deus. José se tornou governador do Egito, independente do que o povo sofreu depois, mas enquanto José esteve ali, o povo viveu uma grande prosperidade dentro do Egito.
Depois, quando veio aqueles faraós que não conheciam José, a história mudou. Mas enquanto José estava lá, e José conseguiu aquilo por quê? Porque confiou no Senhor. Ele não confiou em homens. Ele não confiou, sabe, na palavra de homens. Ele confiou na palavra de Deus. E é nela que nós temos que confiar. Moisés abriu o mar vermelho e levou o povo até a terra prometida. Por quê? Porque Deus havia prometido isso para ele, e ele confiou no Senhor. Ele, por causa de alguns problemas que aconteceram, ele não entrou na terra prometida, mas o povo foi conduzido até lá. Quando chegou na entrada da terra, Moisés foi levado pelo Senhor, e Josué deu continuidade naquela obra. Mas Moisés tem o mérito de ter ido até lá. Ele não entrou por uma questão que Deus o puniu por causa de uma coisa que ele fez que Deus não se agradou. Foi quando Deus mandou toca na rocha, e ele bateu, ele agrediu a rocha. Quem é a rocha? Jesus. E Deus falou para ele depois: olha, porque você não obedeceu a minha palavra, você vai ver a terra prometida daqui, mas você não entrará nela. E dali para frente, a entrada da terra prometida ficou por conta de Josué, a quem Moisés treinou muito bem. Então tudo isso aconteceu dessa forma. Davi derrotou o gigante que todos temiam. Por quê? Quando Davi fala para o gigante: você vem a mim com espada e com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi confiava no Senhor, não confiava em homens, não confiava em armas. Davi confiava na palavra de Deus, e é isso que nós temos que ser. Nós que estamos aqui hoje, eu aqui deste lado do vídeo, transmitindo esta mensagem para você, em meio a todas as dificuldades desses últimos tempos, nós estamos firmados em quem? Estamos firmados e fortes, porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus, confiando na palavra do Pai. É isso que nós estamos fazendo. E como conclusão, confiar em Deus é crer que Ele fará aquilo que aos nossos olhos parece impossível. Em nenhum texto bíblico encontramos que Deus deixou de atender aquele que clamou por socorro, mas nós precisamos estar vivendo na presença do Senhor. Hoje eu estive conversando com um amigo, falando do amor de Cristo para ele. Ele é um homem desviado. Ele diz para mim que ele lê a Bíblia, que ele ora com a mulher todos os dias, mas isso não é o suficiente, porque em algum momento aquele fogo pode apagar. Então nós precisamos estar na comunhão com o Senhor, e essa comunhão é onde? É na igreja, é no meio do povo. Mesmo no meio do povo, onde as coisas possam não estar tão bem, é como aconteceu no tempo que Noé entrou na arca conforme Deus o havia ordenado. Dentro da arca tinha muitos problemas, tinha animais fazendo sujeira, tinha trabalho para caramba para alimentar aqueles animais todos, tinha naturalmente algumas diferenças entre eles próprios como família, porque família é isso. Mas e fora da arca? O que tinha fora da arca? Morte e destruição. Então é melhor você estar na comunhão, mesmo convivendo com pessoas que talvez você não queria estar, porque são pessoas às vezes difíceis de se lidar. O ser humano tem esses problemas, mas nós não podemos ficar de fora. Então lembre-se disso. Você que está me ouvindo aí desse lado, lembre-se que você precisa confiar no Senhor, entregar a tua vida na mão dele, deixar que ele dirija a tua vida e não deixe de congregar. Porque quando a gente deixa de congregar, o fogo vai diminuindo, a chama vai apagando, até chegar um momento que sobrou apenas as cinzas e a fumaça. E aí esse momento é o mais perigoso deles. Amém? Eu quero estar orando com você nesse momento, e depois eu quero fazer as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por este momento tão precioso, de poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, trazendo um ensinamento, trazendo algo novo para todos aqueles que se prontificarem a assistir esse vídeo. Prepara o coração de cada um para que, após ouvir esta palavra, eles possam buscar a direção certa. Que cada um de nós possamos verdadeiramente buscar fazer aquilo que foi ensinado nesta mensagem. Que a paz do Senhor reine sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Que seja feito o teu querer em nós, Pai. Tudo seja para a glória do teu nome. Eu te peço neste momento e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, não esquece do seu like, não esquece de compartilhar. Beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus.